Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa escola Ops Adventure, onde nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que é Krav Maga, uma arte marcial que surgiu em Israel. E nós estamos aqui com um convidado que foi graduado em Israel, que é o Cirino, né, que também nos auxilia aí no combate, né, à marginalidade, graças a Deus, com uma visão operacional dos fatos. E nós estamos com o Fábio, que além de praticante da arte Krav Maga, ele adestra cães e vai poder trazer um pouco desse panorama aí do trabalho dos cães na condição de policial, do adestramento, se ele grudar no seu pescoço, se o Krav Maga vai funcionar para você se desvencilhar. Quero ver você sair dessas questões aí. Vamos começar contigo, Cirino. Na última oportunidade você estava falando sobre a efetividade da arte, que lá em Israel eles se preparam para a condição de guerra, ou seja, faz parte do dia a dia deles uma efetivação para, se for o caso, levar o oponente à morte, correto? Que é um contexto diferenciado no Brasil, que nós temos que lidar com muito tato com direitos humanos, né? E saber até onde a gente pode doar essa efetividade do golpe, correto? Queria que você passasse um pouco como que são esses costumes em Israel. Você que passou por lá, né, podendo vivenciar a natureza, como de fato são os costumes daquele local. Passa essa experiência de quando você esteve presente na ocasião. Bem, Denis, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Em Israel, a realidade social é muito diferente daqui. Em Israel, a gente observou lá que a guerra e o terrorismo é uma coisa muito mais presente, muito mais do dia a dia da população. Então, eles se preparam psicologicamente, se preparam tecnicamente para isso. O Krav Maga foi desenvolvido para esse contexto, e é nesse contexto que ele se desenvolve melhor, e é para essa finalidade é que ele serve melhor ao seu propósito. Então são golpes extremamente efetivos, golpes para situações envolvendo arma de fogo, granada de mão, situações com refém, as mais variadas situações envolvendo aí a prática do terrorismo. Então, por isso que se buscou uma efetividade. Eu costumo dizer sempre que duas palavras para resumir Krav Maga em duas palavras é simplicidade e eficiência. É o resultado final agressor neutralizado. Nós usamos sempre essa terminologia, né? A gente não gosta de falar exterminado, morto, mas neutralizado. O que a gente trouxe para o Brasil tem que ser adaptado à realidade legal e social brasileira. Sim, não é tudo que é aplicável em Israel que eu posso fazer e até ensinar aqui. Sim. Né? O agente da lei, o nome diz, ele é agente da lei, ele tem que agir dentro da legalidade. Então, as coisas que nós aprendemos lá e vislumbramos lá e que não são aplicáveis pela nossa legislação ou pela aceitação da opinião pública aqui, a gente exclui e adapta, da melhor forma possível. É o jeitinho brasileiro, né? Sim, até adaptar e superar. A lei é igual para todos, né? Só que para uns é mais igual do que para outros, né? Infelizmente esse é o Brasil. Sim, sim. Ô Fábio, queria que você passasse um pouco da sua vivência do Krav Maga. Quando que você se deparou com a arte, teve interesse, buscou? O que você tem de história pessoal para falar sobre o Krav Maga? Certo, vamos lá. Boa noite a todos aí. O meu ingresso no Krav Maga foi através, né, do nosso mestre presente, aí, Cirino, através do instrutor Gabriel na época. O que me chamou muita atenção é que eu estava afunilando, mesclando, peneirando aí algo para fazer com o meu filho, de maior efetividade realmente, porque no bairro que a gente morava, ele tinha acabado de ser roubado ali, né? Eu falei, pô, agora às vezes eu não consigo estar, né? Eu preciso trabalhar para poder trazer o leite para ele, né? Ou eu preciso, né, direcioná-lo aí. Então eu vinha Você não deu um cachorro para ele ir para lá e para cá? Ele não podia entrar com o cachorro na escola, né? Adestra o cachorro, pede para ele ficar ali ajudando na portaria. Então, poderia ser, Krav né? Maga pro cachorro. Então, exatamente. Mas enfim, né? Aí eu vim de outras artes marciais também, ministrei aula de capoeira, né? Treinei um pouco de boxe, treinei um pouco de thai. E aí, quando eu conheci o Krav Maga, aí eu me apaixonei. Foi como aquela pela arte, né? Pela arte, não, pelo Krav Maga. Vamos deixar bem claro, porque de repente pode comprometer o colega aí que
Tem um trabalho, né? Pô, como eu bem disse, né? Quando eu conheci o Krav Maga, eu me apaixonei pela arte do Krav Maga. E aí o Krav Maga ficou pra mim como se fosse aquela primeira namorada, né? Você quer ver todo dia, de manhã, de tarde, à noite. Logo meu filho também, que ainda treina boxe ainda hoje aí, ele conheceu também e adorou o Krav Maga, começou a mudar a postura, começou a mudar o caminhar e a partir de então realmente nunca mais ele foi vítima aí de nenhum meliante. Aí, Qual a idade do seu filho hoje? Até hoje ele tem 15, né? Ele pratica o Krav Maga aí já há quase 2 anos aí com a gente também. Né? Sim, bacana. Mas é lógico que hoje a gente instrui sempre a prevenção ou a não reação. Né? Exatamente. Mas você vê nesse contexto de treinamento a mudança de postura, uma imposição, uma segurança maior, que é importante para... Exatamente, Denis. Como a gente acaba trabalhando um pouco de comportamento humano também, eu estava observando ele meio recatado, meio fechado, né? Acho que o mundo para eles vem numa proporção maior, então onde ele começou realmente a criar uma postura, ter uma visão diferenciada e um equilíbrio também, né? Veio ajudar ele aí na escola, na postura, na disciplina dele também, porque o Krav Maga difundiu aí do âmbito militar, então ele já, embora em casa ele é cobrado muito, mas ele acabou também desenvolvendo aí essa regra e essa percepção que eu sinto nele, né? Tem até um exemplo bacana para citar depois, se tiver oportunidade, eu cito. Falaremos. Daqui a pouco eu passo a bola para você de novo. Mas, Cirino, conta para mim uma coisa. Você, enquanto esteve em Israel, algumas coisas são tão comuns lá que causou uma certa estranheza. Então, armamento, o pessoal carregando armamento, o Krav Maga ele te traz a condição de você municiar uma arma com muita rapidez. Sim. A doutrina para o uso do armamento em Israel, né, em virtude do treinamento do Krav Maga é diferenciado. Aqui no Brasil nós temos o hábito de usar uma munição na câmara, certo, das pistolas, ou seja, nosso armamento fica pronto para o combate efetivo. Em Israel, o Krav Maga, você treina o municiar, ou seja, como você vê no filme, aquele cleque, né, que o pessoal faz, às vezes, né, para alimentar a arma, o que é usado em Israel. Eles não andam com a munição na câmara, ou seja, para pronto combate. Então, algumas peculiaridades que a arte também aborda. Perfeito. Tanto para o uso da arma, quanto para a defesa da arma de fogo, da arma branca. Queria que você abordasse um pouco, inclusive da sua experiência, quando você esteve lá, que você comentou agora há pouco, né, do soldado que entrou numa lanchonete. Então, passa para a gente a sua experiência. Bem, em Israel, o trato com a arma de fogo é muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, o cidadão comum, não policial, não militar, cidadão comum que anda armado, Denis, ele tem que andar obrigatoriamente com a sua arma à mostra, com a sua arma exposta, para que os órgãos de segurança, o policial, saiba que ele está armado. Lá, o fato de você andar armado com a arma escondida denota má intenção da sua parte, diferente daqui. Seria a mesma questão que é abordada juridicamente aqui, de você usar um supressor, né? No caso o silenciador que a gente vê nos filmes. Então a jurisprudência entende, né, que você já tem a intenção de praticar o ilícito, ou seja, de não ser identificado, né, após um disparo, apesar que eu vou dizer que aquilo lá faz barulho do mesmo jeito. Não uso, viu, pessoal? Só para deixar muito claro, eu já vi como funciona a sistemática, mas continue passando para a gente que você estava abordando. Enfim, é uma das formas que a gente observou diferente, né? A questão do porte pelo cidadão comum. Como você bem disse lá, até os guarda-costas, os especialistas em segurança pessoal, inclusive do primeiro-ministro de Israel, operam com os seus armamentos, tanto a arma curta como o fuzil, a arma longa, numa condição que eles chamam de safe, né, de segurança, que é o armamento exatamente sem a munição na câmara. E eu perguntei lá, mas por que vocês optaram por agir dessa forma? Eles disseram assim, bem, se eu posso proporcionar para a autoridade que eu protejo ou para o cidadão que está próximo a mim a tranquilidade de saber que na minha arma não vai ocorrer um disparo acidental, não vai ocorrer um disparo que eu não desejo, e se o meu treinamento me proporciona oferecer essa tranquilidade à autoridade que está sendo protegida ou ao cidadão que circula eventualmente muito próximo ao militar, por que não fazê-lo? E eles optaram assim.
E como eu estava te contando agora há pouco, curiosamente, uma das noites lá que nós saímos, retornando de um treino inclusive, paramos numa lanchonete, e a lanchonete lotada, cheia de gente, crianças, famílias e tal. Entrou um militar com um fuzil M4, colocou o fuzil tranquilamente sobre a mesa, apontado para a mesa ao lado, na qual estava um casal com 6 crianças, e aquilo me chocou. Eu olhei o fuzil apontado para as pessoas, e as pessoas nem ligaram, não demonstraram nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de temor com a arma apontada para a sua mesa. E eu, assustado, né, falei, mas capitão, como é que pode isso? Ele falou, não, Cirino, toda a população aqui sabe que o militar anda com a arma na condição de segurança, ele anda com a arma sem a munição na câmara e, portanto, ele sabe que um disparo acidental é praticamente impossível. Então, por isso que todo mundo fica tranquilo e é assim que as forças tratam lá, porque o militar lá está inserido muito mais no contexto da sociedade do que aqui. Lá é normal, por exemplo, você ir à praia e ver pessoas, moças, mulheres que servem o exército, porque lá, ao contrário daqui, as mulheres também servem. A moça está de biquíni na praia com o seu M4 às costas, com o seu fuzil às costas. O militar está de folga, de bermuda, de chinelo, camiseta, com o fuzil às costas. Eu sou suspeito em falar, sempre fui adepto de armamento, né? O pessoal, enquanto eu ainda aqui nos quadros da Polícia Civil, enquanto eu trabalhava no GAR, o pessoal me chamava de Rambo justamente por essa peculiaridade. Para mim, arma quanto mais melhor, munição quanto mais melhor. E até alguns colegas questionavam na época, falaram, pô, mas você anda com 4 carregadores, mas eram colegas que nunca tinham passado por uma troca de tiro. Sim. Tempos depois me procuraram e falaram, você tem razão, 4 é pouco. Porque, infelizmente, a gente está sempre em desvantagem, a gente está sempre com um equipamento nem tão avançado quanto aqueles que atravessam as nossas fronteiras e chegam na mão dos marginais. Nem sempre nós temos a munição de melhor qualidade como eles têm. Nós contamos o quê? Treinamento e estratégia. Sempre. Então, o treinamento é o que nos mantém vivo e é um conceito da Opus Adventure, que a gente treina em casa, a gente treina na escola, a gente treina a nossa capacitação, que é para não sangrar nas ruas, né? Então, é interessante que o que é comum, né, em Israel, esse trato com as armas, o dia a dia, hoje nem de longe a gente pode citar aqui, porque você pode ser mal avaliado pelos comentaristas de plantão, né? Mas eu sou extremamente a favor, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de condição de defesa e hoje facilitou demais o marginal estar armado e o cidadão de bem não. Sim. Não poder defender sua família, não poder defender o seu comércio e, infelizmente, espero que num momento muito breve, ao menos a segurança pública elas consiga suprir essa necessidade, porque o próprio cidadão de bem não consegue trazer a segurança para sua casa, né? Então, sim, isso ficou na conta do governo. Fábio, diz para mim uma coisa, com relação aos nossos queridos cães, né? Israel tem algumas peculiaridades, eles se preparam para uma guerra e lá até os cães são soldados, né? Então a gente comentou até uma forma em que eles utilizam os cães lá, que nos chocam, porque a gente tem extremo carinho, né, pelos animais, né? Queria que você comentasse um pouco como que é o treinamento de cães lá, como eles são utilizados na condição de guerra e como que é o nosso treinamento aqui, bem mais tranquilo. Vamos lá. Por favor. Vamos lá, Denis. Então, o cão ele está lá realmente no operacional, né? Além de inibir, ele tem uma força, digamos até de coerção, né? Coercitiva em cima e o pessoal fica um pouquinho mais ressabiado, né? Então, o militar utilizando um cão, né, em ações táticas, aí ele vem acabar neutralizando um grupo maior, um número maior de agressores ou de meliantes ou de ladrões, enfim, um número maior ele consegue estar imobilizando, até porque enquanto o cão neutraliza um, para ele chegar com as técnicas de Krav Maga, fazendo essa neutralização do primeiro, ele já pode direcionar o cão para o segundo e assim sucessivamente. É o parceiro, né? É o fiel amigo. É o fiel amigo aí. É aquele que não vai se voltar contra você, por dinheiro algum, porque ele não conhece o dinheiro. Bacana. E no caso, os cães eles são treinados tanto para farejar quanto para identificar bombas, né? Em Israel eles usam muito o cão para essa condição, né? Inclusive, Cirino estava comentando agora há pouco, é uma coisa que nos choca, mas é uma necessidade
tática e militar que eles têm, né? Eles utilizam primeiro o cão, às vezes, para rastrear uma bomba, ou até para desarmá-la, é isso? Eles utilizam tanto para rastrear, quanto para realmente identificar a veracidade da presença do artefato. Em Israel, ao contrário daqui, aqui a gente ouve falar todos os dias que o grande risco é você andar sozinho, é você andar em locais ermos. Em Israel, o perigo está no acúmulo de pessoas, na aglomeração. É aí que vem o atentado à bomba, né? A pessoa se insere lá, o terrorista se insere lá e às vezes deposita, abandona lá uma bagagem, uma bolsa, uma mochila com o artefato. Tanto que mochila sem o seu dono lá é situação de extremo risco. E às vezes o cão é que é enviado para constatar a presença do artefato de verdade ou não. E por vezes o artefato acaba sendo acionado lá e o cão acaba sendo eliminado. A gente acaba perdendo o fiel amigo, né? Sim. Tão fiel que, né, às vezes acaba respondendo pelos nossos atos. Mas vamos dar uma paradinha, o nosso break, daqui a pouco a gente retorna falando mais sobre o Krav Maga e a vida em Israel dentro da nossa realidade no Brasil. Fique com a gente, grande abraço. Estamos de volta aqui com os nossos convidados, Cirino, mestre no Krav Maga, graduado em Israel, e com o Fábio, que mais uma vez aqui com a gente falando sobre a prática do Krav Maga, né, a arte que ele treina, e também um pouco sobre o contexto dos cães na vida operacional, seu treinamento. E, Cirino, a gente estava comentando agora há pouco como os cães são utilizados em Israel, seu treinamento e às vezes alguma fatalidade, né, que ocorre, né, que choca, né? É difícil da gente lidar com qualquer tipo de perda. Mas também é costume em Israel, costume não, na verdade a perca, inclusive de familiares, é uma coisa de certa forma aceitável, faz parte de uma estatística onde, infelizmente, numa condição de guerra que eles vivem, eles acabam aceitando com um pouco menos de resistência do que o que nós estamos habituados aqui, né? Desde que haja uma solução tática e, de fato, os bandidos sejam mortos, sejam, né, contidos. Na verdade, a conferência, a forma como eles fazem a abordagem é completamente diferente daquilo que nós vivemos aqui. Queria que você passasse um pouco desse contexto para a gente. Denis, a realidade, como a gente já falou aqui, né, social em Israel e legal é diferente. Então, o que a gente chama taticamente da perda do refém, o dano colateral, lá é mais bem aceito. A população entende melhor quando um refém ou dois acabam sendo vitimados em uma ação em que outros tantos foram salvos, desde que o terrorista tenha sido neutralizado. Isso é mais aceitável lá. Isso é mais digerido. Até porque é uma coisa comum lá, né? Infelizmente. Até pela história do povo de Israel, eles têm uma resiliência maior em relação a perdas. E isso facilita muito o trabalho da polícia lá. Então, se o número de reféns salvos foi muito maior do que o número de reféns perdidos, essa ação é considerada um sucesso. Essa ação é bem aceita, é legalmente amparada, bem aceita pela opinião pública e até pela família do próprio refém que se perdeu. Então, a gente observa que realmente é muito diferente do que a gente observa aqui. No Brasil, no Ocidente, de uma maneira geral, a perda de um refém que seja, ela taxa a operação de um fracasso, né? Quando a gente sabe, até pela nossa condição, pela nossa experiência aí, que isso nem sempre é possível, né? Nem sempre é humanamente possível. Às vezes acontece, não que a gente queira, quiséramos nós que sempre as vidas inocentes pudessem ser salvas,
mas não é a realidade. Infelizmente é uma realidade, só tem problema quem trabalha, né? Sim. A gente vê muita gente nos quadros de segurança pública, às vezes abrindo mão do seu sonho ou da sua expertise, né? Porque a gente vê gente muito boa e qualificada nas ruas que acaba perdendo aquele primeiro amor, eu digo assim, né? Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho policial de fato, mas hoje a gente tem que ter muito mais cuidado com a solução que você gera para o público e que te traz um problema muito grande juridicamente falando e administrativamente falando, do que, né, às vezes tem que deixar passar, é lamentável. Infelizmente esse é o nosso Brasil, então o que não faz parte dos costumes de lá, né? Sim. Então, não que a gente gostaria que aqui virasse Israel, né, mas eu acho que quando você entende o que é um povo de guerra, infelizmente a gente precisa dar o braço a torcer que as coisas são mais efetivas. Sim. Funcionam. Lá uma pessoa anda sozinha tranquilamente de noite, sendo uma área de guerra, né? Uma área de conflito constante. Ô Fábio, queria que você comentasse um pouco sobre você sabe passar como que é o treinamento do cão lá? A diferença entre adestrá-lo para identificar droga ou adestrá-lo para identificar artefatos explosivos. Como que você gera o adestramento do cão para os quadros de segurança pública? Vamos lá, Denis. Então, o cão, na verdade, né, vamos falar a princípio primeiro do faro, né? Então, o cão que vai farejar entorpecente é um cão que ele é diferenciado, né, do que as pessoas dizem, o cão é viciado, tal. Não, o cão ele é estimulado a procurar um brinquedo, tá certo? Então, e o de artefato também. Então, a diferença é que um vai ser condicionado ao odor da pólvora, vai gerar brincadeira, e o outro, né, vai ser condicionado ao odor do entorpecente em que você quer que ele tenha maior efetividade. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo simples, que é um cão que a gente vai condicionar ele no máximo a um comando de fica, para ele ser aquele cão extrovertido, brincalhão o máximo possível, né? E diante desse treinamento, quando a gente pega, por exemplo, pega um caninho de PVC, vou perfurar ele, encher de entorpecente, sempre que eu começo a brincar e manipular o brinquedo que o cão gosta, eu vou associar o entorpecente com o brinquedo dele para ele procurar. E aí o comando vai ser associado, né, dependendo das áreas aí, ou revista, ou procura, ou busca, e assim sucessivamente. É dessa forma que é desenvolvido o trabalho dos cães de faro de trabalho nessa questão. Ô Fábio, e é possível você trabalhar a condição de um cão atuar nas duas frentes, tanto ele ser farejador de substâncias entorpecentes, quanto de artefatos explosivos, por exemplo? Então, Denis, acredito que um cão ele vem a fazer, né? Um cão, para mim, ele é sempre um passo a mais, ele está sempre um passo a mais. Eu, ao observar os cães que treino, eu sempre aprendo um pouquinho a mais, tá? Só que, realmente, a gente tem uma efetividade maior, uma certeza maior, né? Uma assertividade muito próxima de quase 100% na ação de um cão em busca de um artefato, quando a gente trabalha ele específico, né? Eu vou te citar um exemplo aí que vai até sanar um pouco dessa dúvida. Quando a gente vai trabalhar um cão para cocaína, ele vai acabar achando todos os derivados aí. Então, um éter, uma benzina, tudo que vem diluído, né, com a parte da ina, da coca, ele vem a se deparar e é muita assertividade. E ele identifica. Identifica. E você sabe que eu já tive algumas perguntas dessa natureza. Se o cão ficar doidão, não fica não, né? Porque entendam que ele fica dentro de um plástico, ele fica protegido, ele não vai experimentar a droga, não vai ficar acelerado. Tá em busca do brinquedo dele ali. Então para ficar claro, porque às vezes dá a impressão de que o cão fica doidão. Tem alguns e-mails que eu recebo, o pessoal querendo ser adestrado aí no seu time de combate. Eu falei, não, peraí, não é bem assim que funciona, né? Cirino, eu queria que você comentasse um pouco com relação ao uso dos cães lá em Israel. A gente já falou que muitas vezes eles acabam se colocando em situação de risco e acaba realmente ocorrendo essa fatalidade, né? Mas aqui no Brasil já ocorreram situações dessa natureza? De você presenciar o cão em atividade, ele sofrer danos ou ter sido alvejado? Denis, efetivamente, em uma ação real, eu particularmente não presenciei. Mas o que eu já presenciei diversas vezes é o treinamento, né? O treinamento que o canil tem e faz. O cidadão que está ajudando no treinamento lá puxa uma arma de fogo,
executa disparos e você vê que, mesmo em face dos disparos, o animal não apresenta a menor hesitação, continua indo para cima do camarada e neutraliza ele da mesma forma. Isso me leva a crer que, numa ação real, a atuação desse cão seria dessa mesma forma. Então, o que a gente observa é que o cão é perfeito e muito incisivo no seu ataque. E existe alguma condição de defesa contra o cão? Um Krav Maga que você consiga se desvencilhar do ataque? Eu digo isso na condição até de operador de segurança, né? Você vai, já me deparei com a situação de você entrar num determinado local para cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão, e você, né, se dá conta ali com o protetor da família. E o pessoal orienta que a gente utilize gás, graças a Deus a gente não teve maiores problemas, né? Foi contido. Mas funciona o gás? Ou existe um Krav Maga específico aí para desvencilhar do animal? Krav Maga, nós trabalhamos sempre com a questão do menor dano. Sendo assim, a gente apresenta algumas soluções. A primeira delas é usar as pernas, né? Chutar? Não. Corra. Corra bastante, né? E não havendo essa possibilidade, é preferível que o cão acabe mordendo uma parte do seu corpo que não te leve a óbito o mais rápido possível. Então, ofereça o braço do sacrifício, o seu braço fraco, o seu braço mais fraco, aquele que não é o seu braço dominante. Enquanto isso, o time tático vai passando, você fica ali brincando com Enquanto ele brinca com o seu braço, dá tempo de você ir pensando em alguma coisa. E é melhor que ele morda o seu braço do que o pescoço. Então, infelizmente, existem situações que o dano é inevitável. E sendo assim... Aproveitando a questão do adestramento dos cães para narcóticos, é engraçado que dificilmente a gente ouve falar da situação de tráfico de entorpecentes em Israel, né? Existe, não existe? Qual é a pena para isso? Por que a gente não ouve falar? Acho que eles estão tão preocupados em preservar a vida, que eu acho que o tráfico de drogas... Como que é essa condição lá? Porque hoje é o nosso grande problema, né? Aqui na América Latina, nos Estados Unidos, é o que move toda a condição de crime. Denis, nos meus primeiros dias em Israel, eu reparei que as pessoas não têm lá uma preocupação com a questão da segurança. Eu vi casas sem muro nenhum, quando tem um muro muito baixinho, pertences das pessoas nos quintais das casas, e as pessoas não demonstram preocupação. Isso me chamou a atenção. E eu perguntei para o nosso mestre lá, falei, Matan, por que está tudo tranquilo, as casas não têm muros e tudo? E ele me falou assim, eu falei, mas vocês não têm medo da criminalidade? E já joguei a criminalidade num pacote só. E a resposta dele foi assim, ele me disse, olha, Cirino, ser criminoso em Israel não compensa. A lei aqui é extremamente rígida, cadeia aqui é um lugar que ninguém quer passar nem na porta, e eu vi nisso a maior fundamentação para toda essa tranquilidade que a população desfruta lá. Lá não se tem tempo para pensar no criminoso. Nós temos um inimigo comum, que é muito mais agressivo, muito mais incisivo. Então, a legislação resolve o problema do crime. A punibilidade do crime resolve. Lá, como ele mesmo disse, ninguém quer passar uma temporada na cadeia, porque a cadeia é um lugar horrível lá. Lá não tem, o pessoal não queima colchão, o pessoal não tem essa lá. Lá não tem churrasco na cadeia. Entendi. Não tem. Na cadeia não tem celular, da cadeia não se comanda o crime aqui fora. Cadeia é um lugar ruim para se estar, em qualquer nação do Oriente Médio. E sendo assim, a tranquilidade reina, né? Nós poderíamos aprender alguma coisa com Israel. Cirino, a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Eu quero que você fale um pouco do seminário que está para passar. Mas antes, como eu não tive a oportunidade de vestir uma camisa bonita, escrito Krav Maga, para o pessoal saber que é melhor não mexer comigo, eu vim homenageando aí, né, o público de Israel com a minha camiseta da Uzi. E eu queria que você passasse um pouco da história tática, né? Da onde surgiu esse nome, né? As duas vertentes. Passa pra gente. O armamento operacional, aí, no caso a submetralhadora Uzi, de origem israelense, fabricada pela Israeli Military Industries,
E o nome Uzi tem duas explicações. Aí lá em Israel eu perguntei isso e diz assim, a primeira é que em hebraico Uzi quer dizer minha força, né? O nome Uzi El quer dizer Deus, El é minha força, né? E a segunda explicação, que está ligada à primeira, em relação ao nome do projetista, que foi o Major Uzi El Gal. Então talvez essas sejam as duas explicações melhores aí. Muito legal. Ô Fábio, você como praticante do Krav Maga, a gente abordou diversos aspectos aí do mundo de Israel, a arte, né, o armamento, porque no final tudo acaba se ligando, né? Surgiu de uma iniciativa militar, né, que traz o interesse público. Tá sabendo que vai ter um seminário aí do mestre dele aqui no Brasil ou não? Certamente, estamos aí no mesmo time, né? Estou realmente bastante ansioso aí para a vinda do Matan, né? Que ainda não tive o mesmo privilégio e a mesma sorte do Cirino de ter ido em Israel beber na fonte, e então a fonte vai vir até aqui para poder beber um pouquinho dela aí. Então realmente o Matan estará conosco aí em outubro, né? Final de outubro aí e 1 e 2 de novembro, né? Então ele vai estar aí ministrando um seminário aí, os contatos através do site que o Cirino acabou passando para vocês aí. Legal, Cirino, passa sobre o seminário, como que vai ser, a expectativa, a data. Sim, nos dias 30 e 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, o nosso grande mestre Matan Bochner, quarto dan de Krav Maga e capitão do Exército de Israel, estará no Brasil ministrando um seminário, como eu disse, nesses 4 dias, onde ele fará exames de graduação e estará passando técnicas, inclusive de antiterrorismo, para agentes da lei que estão previstas no segundo dia. Será uma oportunidade ímpar. Poucas vezes nós tivemos mestres de Israel de tamanho quilate, de tamanho conhecimento lá, como o capitão Matan Bochner. Eu quero deixar o convite a todos. As informações poderão ser obtidas no nosso site. No seu site vai ter as informações também, denisferrão.com. Você vai poder estar visualizando. A gente vai deixar um link, vamos preparar. Se não tiver tempo, a gente vai indicar a clientela que tem interesse tanto para o seminário quanto para os cursos. Então, quem tem interesse em conhecer o universo do Krav Maga, em realizar um curso com os nossos mestres, né, um mínimo de 10 alunos, porque ele vai vir atender aqui na nossa cidade de Santo André. Então, entre em contato com a gente. Inclusive curso fora do país, né? Eu costumo levar o pessoal para os Estados Unidos, Miami, né? Agora nós temos uma porta aberta em Israel. Não se preocupe que não é toda essa violência que você imagina. Com certeza aqui você está muito mais habituado com o panorama de guerra do que o que se passa lá, não é isso? Com Porque certeza. a primeira preocupação é essa. E quem tiver interesse em formar um grupo para que a gente visualize, tenha a experiência dessa atividade em Israel, aproveitando inclusive o turismo, fale com a gente, será bem recebido, fecharemos um grupo com esse projeto muito em breve. Cirino, muito obrigado, eu queria que você passasse o seu contato mais uma vez, o pessoal entrar em contato contigo quando for necessário. Denis, antes de passar o nosso contato, eu queria te ofertar aí uma camiseta da Liga Paulista de Krav Maga. Tá vendo? Quem não chora no mamba? Olha aí. Elite Krav Maga de Israel. Nós queremos ofertar a você, já colocá-lo na condição de nosso parceiro aí. Muito obrigado, meu amigo. Será usada com certeza. Rapaz, isso daqui é pra gente grande. Eu tô meio flango, né? Não tô com tempo de treinar, mas ó, com a gente é assim, quando a gente já usa logo é na hora para prestigiar o mestre. Maravilha. Deixa eu falar para você uma coisa. Fábio, passa o seu contato para quem quiser adestrar os cães ou aprender a adestrar os cães. Denis, nosso contato está através do site expertdog.com.br, certo? Ou através do telefone 94730-8489. Nós vamos fazer uns últimos apontamentos aqui, mostrar um pouco do que é a arte, a efetividade dos golpes, por isso nós trouxemos o nosso auxiliar, não é? Eu ia falar cobaia, mas não, o nosso auxiliar. E um ponto interessante para o operador de segurança, que é a tal da pochete, né? Todo mundo fala, pô, não, é brega demais usar pochete. Brega demais é você não ter onde carregar o seu armamento. Brega demais é você não ter uma condição de defesa quando você for reconhecido ou abordado numa situação de crise.
Então, infelizmente, a pochete faz parte do mundo operacional, mas o Cirino, com toda a expertise que ele demonstra, ele vai ensinar como que você efetiva um saque, né, de uma pochete que fica bem dissimulada numa situação de lazer, e um pouquinho dos golpes que a gente pode estar demonstrando para o interessado aí que procura arte para desenvolver, Perfeito. né, atividade física. Bom, pessoal, um dos pontos que nós abordamos durante a nossa apresentação aqui na nossa escola Ops Adventure é que o Krav Maga treina, inclusive, a condição de você municiar a arma. As forças de segurança de Israel não costumam andar com a arma preparada para o efetivo combate, ou seja, não tem a munição já na câmara para o efetivo combate. Então, eles treinam essa condição imediata de você colocar a arma em situação de combate efetivo. Sim. E para quem acha que pochete é brega, conheça aqui o nosso mestre Cirino, que vai mostrar que ela não é brega, ela é necessária para quem trabalha com segurança pública guardar de forma mais dissimulada a sua arma, né, ou estojinho de maquiagem, seja como for que a gente denomina, para não assustar as pessoas de bem, né, que Sim. nem sempre estão habituadas com esse tipo de tema, né. Mas, Cirino, por favor, mostra a condição da sua pochete tática, como que a gente poderia estar utilizando aí. Bem, o armamento está dentro da pochete. Eu estou numa situação em que minha vestimenta não me permite ocultar a minha arma, então eu vou andar com a pochete e nós vamos ver que o efetivo emprego dela é muito rápido. Ok. E se você tiver ferido, como a gente treinou no curso que a gente fez, se você tiver ferido num dos braços, como que você municia a sua arma? Eu vou fazer o saque, vou municiar no cinto. Ok. Normal. Utilizando uma arma. Isso. Ou na perna. Aí vai fazer inveja pro Pelé. Vai fazer. Então vamos fazer o seguinte, o puxar a arma e apontar é um dos pontos. Agora, na situação inversa, para você desarmar um possível meliante, agressor. eu queria que você demonstrasse, eu vou Tudo sair bem. até de cena para que você tenha mais liberdade. Vamos inverter, Fábio? Você está sofrendo uma ameaça com arma de fogo. Então, simultaneamente, eu vou sair da linha de tiro e segurar a arma dele de uma forma que ele não possa retomar. Vou executar uma manobra distrativa, que é executar 2 golpes na face dele e desarmá-lo. Vou fazer em slow motion primeiro, depois saio e seguro. O detalhe aqui é que eu trago o braço junto, para o caso dele tentar reaver a arma, não haver a possibilidade. Nesse momento eu vou desferir 2 golpes na face dele. Enquanto o cérebro dele administra isso, eu pego a arma por baixo, tiro da mão dele, empurro ele para longe e uso o próprio armamento dele para dominá-lo. Agora na velocidade normal. Deixa eu levar lá para ele, sim. Ok. Então ele vai chegar e vai me apontar. Eu vou novamente tirar o armamento da minha linha de tiro. Você vê que os princípios são sempre os mesmos. A gente vai adaptar com o tamanho do armamento. Sim. Peguei e entrei. Executar a manobra distrativa. Eu estou com as minhas 2 mãos ocupadas, então eu vou usar o que está livre. Tiro da mão dele e a arma é minha agora. Ok. Vai me dar facada, se eu não fizer nada, vai entrar, né? Mas eu protejo e eu aplico a manobra distrativa, que é o soco. Tiro da minha reta, travo o braço, outra manobra distrativa. Põe no chão, toma a faca. Ok. Abraço a todos aí, até o próximo programa, ok?